Pessoal, mais um episódio do VNFTcast. Hoje estamos aqui com o nosso Augusto. Augusto, Olá, tudo bom, Augusto? Augusto tudo vai bem? falar um pouquinho aí para nós a sua história e como é que está desenvolvendo jogos hoje. Está desenvolvendo o jogo dele, os famosos barcos voadores aí. Ele vai contar então para nós como é que começou nesse mundo cripto e quais os desafios hoje é, brasileiro desenvolvendo um game na Web3. Então, Augusto, se apresenta aí para nós, conta um pouquinho aí da tua história. Beleza. Olá, gente, tudo bem? Sou Augusto, nasci em 85, sou 37 anos. Sou designer, ilustrador, trabalho com publicidade desde os 15 anos. E, cara, sou, assim, fã, né, desse universo de quadrinhos, de videogame desde sempre, né? E sempre tive esse sonho latente, assim, de trabalhar com isso, mas nunca nem imaginar a possibilidade de, né? Imagina, o Uhum, mercado brasileiro, a gente conseguir investimento e tal, tipo uma coisa meio, sempre foi complicado. E aí, de repente, né, a possibilidade do NFT abriu esse universo novo, assim, né, dando o espaço para que a gente pudesse realizar essas vontades, assim, tipo, pô, que louco, né, tipo, eu sou uhum, conhecido e eu posso fazer um projeto com pessoas que acreditaram e apostaram na ideia, né, uhum. colaborando ali de uma forma, ou investindo, ou fazendo parte do processo. Bem massa. Massa mesmo. Vamos voltar um pouquinho então antes de chegar no NFT. Como é que Uhum. tu entrou no mundo cripto, né? Como é que foi essa. Eu lembro que nós conversamos anteriormente sobre se tava lá com o celular, quebrou o celular e É, tava tem uma série desenhando, de história triste aí. mas faz parte, é bom para contar. É. Cara, eu lembro de quando saiu o Bitcoin, né? Tipo, isso aqui, tem 12 anos agora? Quanto tempo Por aí. tem? Por aí, por aí. Eu lembro que eu estava trabalhando com um cara que hoje foi o cara que me ajudou a fazer essa transição de novo, né? Que é o Bruno. O Bruno, é o cara que faz a trilha, ele fez a trilha do jogo e tal, a trilha dele. Bruno, a gente estava trabalhando assim, aí, pô, apareceu, né, Bitcoin, tinha Bitcoins amigos ali, Bitcoin, tinha um amigo meu, teu Thiago, assim, tipo, pô, cheio de Bitcoin, e eu dei aquela ignorada, assim, né, de, tipo, não tem como prestar atenção nisso agora, né, Uhum. na época a mineração era grande coisa, assim, né, tipo, não era nem placa de vídeo, era tudo um processador e tal, né, Yes. e a gente comeu essa bola, assim, aí depois, chorando as pitangas aqui, 12 anos depois. E aí, cara, eu tava numa situação de trabalhando como artista, né? E já tava com a minha família formada, filho e tal, a gente tá morando no interior do Rio. E, pô, o mercado com pandemia, a coisa ficou complicadíssima, assim, né? Tipo, o mercado de arte no Brasil já é muito específico, né? E eu trabalhando com artista, tava pintando quadro e tal, vendendo pros amigos algumas coisas, assim, a preços ali módicos. E aí, de repente, sumiu tudo, sumiu o mercado, sumiu coisa, sumiu o dinheiro, acabou, e a gente, pô, para somar no final do ano, tivemos lá uma crise elétrica na casa, que a gente morava no interior, assim, pô, caiu um raio lá, perdi computador, perdi tudo, ficamos sem nada. E a gente estava só com um celular, o celular da minha esposa quebrou, e a gente só tinha um celularzinho, era um J6. Aí, cara, pô, e aí o dinheiro, a gente foi sobrevivendo do dinheiro até meados de março, assim, mais ou menos, perto do aniversário do meu filho. E aí, cara, acabou o dinheiro. A gente tava fazendo sabonete artesanal, velho, pra vender, assim, ganhava R$ 2 a cada sabonete vendido, né? E aí, quando a gente começou a entrar e fazer o máximo possível, a coisa não tava dando resultado. Eu falei, cara, mas como assim, né? Cadê o mercado? Cadê as pessoas? E aí, pô, a NFT apareceu ali junto, assim, né? A informação. Foi até minha sogra que deu a primeira mensagem, mas passou batida, né? Assim, eu não tava vivendo esse mundo de Olha cripto isso, web. né? Ela é Pois é, inovadora, hein? pois é, ela é professora, cara. Então ela tá sempre antenada nas coisas, ela é ótima. E aí, o... de repente, eu fui correndo atrás e o Bruno apareceu de novo, assim, do nada, assim, pá. Ele falou, cara, cripto.
A galera tá incrível. Porque, cara, cadê as pessoas, né? Cadê o dinheiro? Cadê o mercado? O que que os artistas estão fazendo na pandemia? Porque já era complicado, agora então tá mais ainda. Uhum, E aí, cara, a galera tá se envolvendo em cripto e tal. Bom, aí apareceu a possibilidade de NFT, cara, mercado ETH, né? Aí, pô, $100 para fazer para entrar na brincadeira. E na época, pô, era tudo extremamente alienígena, assim, imagina, aquele, pô, né, as wallets, os negócios, transação, Binance. Eu falei, cara, eu faço a menor ideia do que você está falando. E o Bruno, né, que estava me ajudando nesse negócio. Eu tentei, por alguns meios, conseguir alguma coisa para entrar, porque para fazer arte é fácil, assim, faz arte brincando, assim, mas para entrar no game mesmo de mercado já era outra história. E aí, por um acaso, a gente deu sorte de outra bola que eu comi de novo também, assim, um uhum. pouquinho depois ali, que o Teso apareceu com o Kitinunk, né? Só que quando eu comecei quando eu tive acesso à informação do Teso, ele não tinha saído oficialmente sido lançado ainda. Então, se eu tivesse entrado nessa época ali, eu teria um resultado melhor, assim, É, entrado depois, né? na Tesos mesmo? Na Teso. Ô, O louco. Wikitinunk, ele tinha desenvolvimento de. Eles estavam criando comunidade, então tinha a moeda de governança deles ali, então tudo Aham. que eu tivesse ganho, eu podia eu perdi esse gap, assim, eu entrei depois, que ele foi lançado, um pouquinho depois. E aí, pô, apareceu essa possibilidade, a gente ficou lutando contra, eu tentei em alguns lugares, acho que a primeira NFT que eu mitei foi no Mintable, eu acho. Até tem na minha carteira perdido lá, umas artes, assim, que eu fiz com um boi branco que apareceu na minha casa de madrugada, assim, eu tirei umas fotos e fiz umas artes maneiras. E aí, cara, comecei a entrar num processo de usando um celular para criar, porque a gente não tinha como fazer. E aí meu filho, pô, um pouquinho antes disso até, ele fez o favor de quebrar o celular, assim, que a gente tinha, o J6. E aí juntando ali com família, juntando um dinheirinho, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, compramos um celular novo, que era um Samsung A31 com muito HD, tinha 128 GB e muita memória. Eu falei, pô, só isso que eu É preciso, agora. né? É agora. E tem uns aplicativos legais e começaram a aparecer, né, ferramentas online e tal de edição, as coisas. Eu falei, cara, vou usar aqui. E ficava, pô, deitado na rede fazendo arte. E aí a gente, pô, o que tinha nunca apareceu é o Bruno me emprestou 2 Tesos. Falou, pô, aqui é o que dá, né? Vai dar pra você começar. Até o Na Teso tinha um época negócio legal de era ajuda de, na época centavos, não era? tava, era centavos, era. Nossa. Não, quando a gente entrou, deram um dinheiro de um cigarro, assim, tipo, sei lá, dava uns R$ 10, assim, R$ 20. E aí pô, posso mintar, beleza, vou começar a fazer minhas artes aqui e botar para vender. No começo eu fiz a primeira tem que ser cara, né? A primeira, aí botei 40 tesos. Claro que nunca vendeu por 40 tesos, né? E aí falei, pô, mercado mundial, né, cara, um monte de gente aí, vamos vender para o mundo inteiro, 1.000 edições, umas coisas assim, mas até se adaptar. E aí pesquisando muito ali no começo, né, entendendo, fazendo parte do ecossistema, pô, estudando pra caramba, tudo novo, né, começando a me envolver nas coisas, na comunidade, o Iquitinum, que no começo tinha uma comunidade muito ativa, assim, é uma perda até ele tá, por ele ter sido deletado ali, né, tinha uma história muito boa. E aí, no meio de uma reunião dessas de pessoas ali, né, sobre projetos e tal, um cara, pô, conversando sobre estruturas de mercado, assim, né, cara, tamanho, de coleção, valor. Eu lembro até de um cara aparecer falando que ele tinha uma ideia de vincular com print físico e tal, para poder dar valor ao NFT. E o cara falou assim, falou, cara, por exemplo, eu não queria comprar um NFT desse, porque eu não quero. Se você me mandar um negócio pelo correio, eu vou ter que ir lá no correio pegar, eu vou ter que ficar andando com esse negócio assim, pá, eu vou ter que pendurar na parede. Eu quero a minha arte no meu celular, cara. Eu quero é isso. Né? Tipo, eu Como falei, pô, mudou, mas. né? Como mudou. Exatamente. E aí ele falou assim, cara, mas pô, poucas edições, sacou? É tipo 12 edições, 20 no máximo. E por um valor tão irresistível e claro que a arte tem que ter a qualidade, né? Tem que ter uma pesquisa ali. Então, por um valor tão irresistível que o preço não é um problema, que a pessoa compra e fala, nossa, né, isso aqui é tão bonito e tão barato, então a pessoa já compra na hora. E eu bati nessa estratégia, comecei a construir minha comunidade ali em volta, fazendo isso, vendendo por centavos no começo, né? Tipo, aí ia subindo de 0,1 a 12 edições de 0,1 dava um Tesos 0,2, né? E aí eu consegui.
pô, ia dando sold out rapidamente, assim, né? Porque as coisas iam vendendo rápido, e aí conforme ia crescendo, tendo sucesso, deu sold out, eu posso subir meu piso um pouquinho, né? 10 centavos e tal. E aí você ia acompanhando o mercado ali e fazendo arte todo dia, assim. Uhum, Fazendo uma entrada de renda diária mesmo, como um trabalho, assim. Produzindo arte o tempo inteiro no celular e fui botando para vender, vendendo, estilando pra caramba no começo. uhum. Lembro que teve várias tretas no Twitter, as pessoas brigando, antes de começar essa coisa ali. Aproveitando, né, tudo possível, criando conexões, descobrindo comunidades e tal. E aí fui nessa crescendo até arrumar o primeiro colecionador, que foi o Guilani, um cara que, pô, o Justin Guilani, que pirou no meu trabalho e começou a comprar, e ele era o cara que investia. Então, uma galeria em Los Angeles, na Califórnia, né? Los Angeles, eu não me lembro agora. Uhum. E aí ele, pô, começou a comprar por um valor maior, assim, né, os trabalhos. Então, eu tinha já na época, pô, um trabalho que era obra-prima, assim, que eu vendia, pô, cheguei a vender para ele no máximo US$ 100, assim, né, que virou meu piso. E aí os trabalhos começaram a crescer junto, assim. E aí, pô, tava começando a vender US$ 100 por semana. Ali a coisa já começou a estabilizar e, pô, Uhum. né, funcionar. E isso daí, cara, eu tô falando papo de um mês. Só que é um mês Desde o início de até esse. universo. É um mês doido. Eu fiquei 3 meses no Wicked Nunc ali. Só que foram 3 meses que pareciam 30 anos, assim, né? Tipo, Uhum. era uma coisa, tipo, a gente revendo e fala, cara, a gente não durou nada de tempo aqui, mas aconteceu muita coisa. Muita coisa. E aí, nessa brincadeira, foi crescendo ali, foi criando mercado até que o Wikitinho explodiu. Parecia um hacker lá que o cara fez. Eu fiz até uma arte para isso, para o Uhum. momento, porque eu tava no Discord com os caras e ele apareceu no Discord, o hacker. Ele apareceu Ô, lá e louco. conversando com a galera. É, a gente tava ali. Não, eu fiz até. Falei, cara, você tá devendo dinheiro, moço. Tá tirando dinheiro do meu filho aqui, cara. E a galera ali e tal, o cara virou um homem berinjela, assim, né? Que ele apareceu falando Umbergine, e a galera tentando descobrir que era o cara. Quem fala Umbergine no berinjela é um termo muito rebuscado, assim, então, tipo, não é algum lugar, né, sei lá da onde, e as pessoas ali tentando achar esse cara de tudo quanto é jeito. E aí, quando ele explodiu, a gente acabou tendo a obrigação de sair para buscar outros universos, né? Porque, enfim, a fralda do meu filho estava ali no meu trabalho, que é vender minha arte, que é como você falou da outra vez, né? O vender arte na praia ali, virou vender o NFT NFT no né? Marketplace. É. O Wicked Nuke, ele tinha essa coisa legal de coleção de figurinha, assim, me lembra muito a década de 90, aquela época de skateboard, de fanzine, assim, né, que a galera trocava coisa baratinha ali, né, Uhum. uma arte pelo outro, assim, né, tipo, e essa estratégia, ela funciona muito bem, cara, porque acaba que a comunidade, né, sustentava a própria comunidade, assim, naturalmente virou um negócio que hoje em dia eu até tento acompanhar esse valor, que é retornar 30%, né, para a comunidade inteira, né? Se todo mundo tem esse fluxo, assim, a coisa se mantém. O Wikit nunca se mantinha desse jeito, Uhum. né? Tipo, 30% do que as pessoas ganhavam revertia de volta para a comunidade, então você tinha uma comunidade que tinha poder de giro e a coisa ali funcionava, pô, bem maneiro, assim. É até uma coisa que eu acho que a gente precisa prestar muita atenção. É, e aí fomos crescendo, eu conheci outras comunidades, de ter um cara que chama Matt, que ele tem um projeto chama The Most Famous Artists também, que eu entrei ali e começamos a criar uma coisa, ele faz projetos em cima de especulação, cria os negócios, ele fez pô, uma arte colecionável do Elon Musk, não sei o que e tal, e, eu, tipo, pá, e ali ele investia também, tinha um giro e tal. E ali, a partir daí, eu comecei a, tá, ETH, passei por Whalecoin, passei por outras coins diferentes, assim, ali que tinham projetos mais estáveis, assim. Até que a Uhum. minha esposa, de repente, nesse meio do caminho, que ela não tinha ainda construído carreira no Kit Nunc, mas estava começando a trabalhar com os projetos de artista dela, começou a ter sucesso no ETH, no Ó. Foundation, começou a vender, tipo, começou a ter ali um boom, assim, ainda no começo, né, e se achou na Nier sem querer, assim, tipo, de repente uma pessoa sei lá, os caras da Ucrânia, né, mandando, Uhum. tipo assim, o que que é isso aqui? Não dá para entender nada. E aí, pô, de repente não, tinha um projeto de uma bolsa, né, para investir em artistas, para Uhum. trabalhar. E aí ela, por um acaso ali, pô, conquistou isso e a gente, pô, fomos assim que a gente entrou. É o pessoal hoje que tá fazendo um jogo na Nia chamado Amber, bem legal. É o pessoal da Infinity. Uhum. E aí a gente começou nessa. Esse primeiro salário que ela ganhou na época era até interessante, deu para comprar um celular novo.
né? Mais uma máquina de fazer NFT. Mais uma máquina, pô, um iPhonezinho maneiro para poder trabalhar. E aí, nessa brincadeira, a gente foi, pô, trabalhando junto, crescendo junto, assim. A gente acabou, no final, se mudando, tô morando em São Paulo agora, e desenvolvendo hoje em dia só nosso projeto. Dentro da NIR eles tinham essa estrutura, tem ainda, né? É interessante que não tinha no Iquitinunc, no Teso, que é um sistema de desenvolvedores, assim, né? Tipo, muito bem constituído. Isso fez toda a Uhum, diferença. Você tem a comunidade ali, mas você tem uma estrutura por trás, sacou? Que era o que faltava mesmo, a galera não conseguia se organizar. Eu participei de alguns hackathons no uhum. Iquitinunc e você via que a coisa não virava muito, assim. Era mais E é, artista e menos dev e a pra galera coisa não andar. consegue. E ego trip pra caramba, todo mundo querendo ser cacique ali, e a galera não se entende direito. E a coisa ali foi, enfim. E aí no Nier eu falei, isso daqui, por causa disso, me fez prestar atenção. Eu falei, cara, peraí, isso aqui é sério. Isso aqui no futuro ele tem futuro, né? Não é uma coisa, não é bagunça, assim. E aí começamos a explorar o ecossistema. Eu falei, pô, eles estão montando uma estrutura, né? Tem um fórum de governança, tem uma estrutura de guildas e DAOs, Hum, né? Nem tinha ainda no começo, era uma estrutura de DAO chamada Sputnik, bem bruta, assim. usei já. E É, gostei, então, inclusive. Agora pois tá em é, outro pois é, nível, mas era interessante é, ter a DAO e as sub-DAOs, né? sim, exatamente. E ali a gente começou a explorar e começamos a construir comunidade, né? A gente passou por uma reformulação, assim, tipo, a ideia, eu falei, cara, a gente foi ajudado, né, sempre, o tempo inteiro, assim, ou pela própria comunidade, por ter vindo desse pensamento do Kit Nunc, né, que é artista ajudando artista, e, o Bruno me ajudou, né, outras pessoas ajudaram, né, todo mundo acaba ali apostando, assim, né, porque é uma relação, até no começo ainda é, assim, né, até de confiança mesmo, porque não tem muita, a gente tá numa zona neutra, cinza, né, então as pessoas apostando mesmo naquilo ali. Né? Uhum. Não tem garantia de nada a não ser né, nosso mesmo, assim, cara, não, é sério. Né? E aí, trazendo esse pensamento, eu falei, cara, a gente tem que dar suporte para outros artistas, né? Porque era como eu falava assim, a gente está desbravando aqui, né, um território que a gente vai achando, vai abrindo uma trilha e a gente pega esse conhecimento e passa para frente, né, para que outras pessoas possam entrar, assim. E aí a gente começou a construir comunidade ali dentro da NIR com esse princípio. Criamos o Declan Guild, né? E o Declan DAO, que o Declan DAO é uma ferramenta administrativa do Declan Guild só. A gente esse negócio do DAO como comunidade inteira ainda não ali no Declan, Uhum. porque gera muita confusão também às vezes. Tem que estar muito bem estabelecido. Então, dentro da guilda, a gente foi criando aprendendo ali também, né? A A montar esse guilda, sistema. então, até para quem não ouve muito o termo, seria é, um grupo de pessoas com os mesmos interesses, né? Então, que, por É, exemplo, todos artistas ou todos criadores e que ficam discutindo novas ideias de como agregar e como crescer juntos, né? On-chain, off-chain. Essa Isso. definição é uma definição boa até, porque DAO é on-chain, né? Esse daí é uma questão que também não tá ainda determinado. E cada guilda tem sua estrutura, cada lugar tem seu próprio modelo, né? Isso é uma questão que a gente está trabalhando e aprendendo na prática. Aí a gente formou essa guilda, o The Clan Guild, com a intenção de ajudar profissionais. No começo era para ajudar artistas, mas acho que artista era uma coisa muito fechada ainda. Então, profissionais da área criativa. Tanto é que o nosso foco Uhum, virou essa galera, assim, né? Tipo, sim. profissionais que trabalham na área Uhum, criativa, né? Às vezes design, não necessariamente artista, só. uhum, E aí, dando foco para quem tem dependentes, né, no sentido de crianças e tal, porque acho que a gente passou por isso, né, de ser muito necessitado, mas a gente tem um filho, a gente é artista, tem um filho, então o peso é outro, né? Então a gente resolveu focar nessa galera, de criar projetos focados para, né, profissionais da área criativa com uma estrutura familiar e tal, dando prioridade a isso, né? Se for para escolher entre um e uhum, outro, isso pesa. sim. E aí a gente montou o The Clan, que é como se fosse uma taverna digital, assim, que ali dentro tem lugar para dormir, tem quests, né? Tem trabalho, tem formação, né? Você tem alimento ali, você passa ali, se alimenta. Se, né, um lugar para dormir eram projetos de residência, né? Que a gente podia manter. Se fica, tem um quartinho que você ficar um mês aqui fazendo Uhum, um trabalho voltado à comunidade, produzindo algum material legal. para a comunidade e tal. E a Isso gente foi dentro construindo. do Discord mesmo?
Dentro, não, cara, Discord, eu sempre tive um problema com Discord. Agora que eu tô começando a Uhum. me entender. O Telegram, né? A grande O parte da NIR Telegram. se estrutura no Telegram. Nas mídias sociais como um todo, né? O Twitter, o Instagram, o Telegram, você acaba se dividindo ali de diversas maneiras, né? Inclusive, acho que eu nunca fiz um Declan. Eu tinha uma comunidade no Discord inicial, quando eu estava no Nunc, chamado Beco das Artes dos Fudidos, porque teve um burburinho que aconteceu na época de artistas né, com certo poder aquisitivo, então vindo de um lugar mais abonado, assim, criticando os artistas que vendiam arte barata. Eu era um artista que vendia arte barata porque meus amigos não têm dinheiro, né? E os amigos dos amigos não tinham dinheiro, a gente vivia ninguém era conhecido e tal. Só que colocando que a arte barata não tem valor, que a Uhum. arte, por ser barata, é uma arte ruim. E a gente falou assim, cara, não, você não pode ser um medidor. Isso foi virando, só que eram pessoas que tinham uma certa influência no Twitter, tinham seguidores e tal, falando esse tipo de coisa. Então a gente criou um movimento até como um mini manifesto, assim, né? Que é o Beco das Artes dos Fudidos, Uhum. que é cuidado, arte barata. A gente fazia umas publicações assim, né? Os Cuidado, memes. arte barata e tal. Tipo, umas puta arte maneiraça, sabe? E aí, isso daí virou essa comunidade ali, que era a nossa quebrada, assim, né? A gente cuidava desse sentido. E ali começou a juntar um número de pessoas e tal. Até o Wikitinon que explodir também. Quando a gente estava começando a fazer nosso primeiro projeto coletivo, que a gente ia lançar, que era montar uma coleção contando a história do jogo do bicho, cara. Porque tinha um tema, assim, interessante, né? Tinha uma certa, uma abertura para várias coisas ali. A história do jogo do bicho inicial, ela é muito boa. Era o cara do dono de um zoológico que anunciava aquilo para fazer uma promoção, né? Ele pegava durante o dia, assim, ia juntando os números dos bilhetes, assim, sorteava um bicho, quem tivesse aquele Uhum. negócio ganhava. Não tem nada a ver com o que virou hoje, né? A Sim. inicial era essa a ideia. É uma história E boa ali, também. sim. Aí a gente queria trabalhar isso aí, explodiu o Kit Nunca, a gente ficou órfão ali. E apareceu a Nia. Eu falei, puta, Nia, DAO, possibilidade da gente conseguir investimento para fazer o projeto acontecer e tal. E aí a gente começou a recrutar a galera dali, alguns poucos interessados vieram para cá e a gente começou a participar ativamente do ecossistema, se envolvendo com outros DAOs, com outros projetos, colaborando ali de alguma forma. E aí fomos nessa, andando e montando o que é hoje, assim, até criar a comunidade. Hoje a comunidade brasileira na NIA cresceu pra Pra caramba, caramba. veio fruto da gente, fez essa porta de entrada ali, Uhum. mas a E, gente hoje e um tá. adendo também agora, eles tendem a crescer muito mais aqui na América Latina, porque até então a NIR era os, o, a parte de cima que distribui o dinheiro global, né, por proposta. Uhum, Então agora eles estão criando como se fosse um mais local, assim, América Latina, para uhum, poder atender mais os projetos Brasil, América, Argentina, os principais países aí. Então eles vão dar uhum. uma atenção maior e fazer mais eventos, é, vão começar a crescer agora na América Sim, a Latina. gente está participando meio ativamente um pouco desse negócio. A gente tem até a gente fundou a Brasil Guild, né? Que está no meio desse negócio. Mas a Brasil, até uma discussão de Brasil com Z, Brasil com S. Eu falei, cara, isso, assim, do nosso ponto de vista, é uma besteira, né? Porque a gente está falando do mercado mundial, assim, no que não precisa, né, levantar essa bandeira, assim, ao contrário, a gente quer sentar numa cadeira. Imagina, sei lá, você pega qual o nome de um país que fala uma língua que na língua deles lá você não consegue nem pronunciar ou nem dá para escrever aqui. Então, assim, não, né? E a ponte seria essa mesmo, é do que é o Brasil que a gente está defendendo o Brasil daqui para lá, assim, né? Para não deixar também abrir porta para continuar aquela visão brasileira que a gente, Uhum. né, conhece, assim. O Brasil tem coisas maravilhosas, mas elas não necessariamente chegam, né, aonde deveria. É Então a verdade. nossa intenção é defender isso, defender esse Brasil, assim. E aí e é uma briga ali também, né, cara? Assim, Uhum. tudo é uma relação política até, né, de coisa. Acaba sendo. É. E aí nesse caminho a gente foi se estruturando e, pô, criando um território, assim, né, que virou um espaço para que a gente pudesse criar, no caso eu até, né, meu projeto pessoal que acabou virando. Falei, pô, o mercado de game está crescendo, falei, vou investir nisso.
né? E hoje em dia tem muita facilidade, até para quem não conhece nada, a gente tá passando por essa curva, né? Se você, a quantidade de tutoriais, a quantidade de ferramentas que já estão, né, pré-moldadas, assim, que ou Sim. necessitam de customização, ou pouco conhecimento de programação e tal, você consegue já criar coisas palpáveis, né? E aí eu fui apostando nisso, cara, né? Começando a. Foi meio sem querer, assim. Eu fiz uma auction que deu errado. Ah, porra, uma puta ideia, só que ideia é muito complexa, né? A gente transitar um NFT pelo processo, não porque não dá para transitar o NFT, mas para você, se eu quisesse fazer, eu falei, fiz um barco voador, assim. Pô, um barco voador. Só usando o celular, né, sempre, o tempo inteiro. Ah, nem tinha computador ainda. Aí fica, cara, pô, barco voador que transita entre as blockchains, né? Tipo, pô, claro, assim, né? Portais e coisas ali, Isso no né? ano Que pudessem passado, né? levar, né? Como se fosse dar uma cara para que é o processo da transição de compra e venda de moedas, né? Tipo, um barco mercador ele faz isso, ele compra e vende coisas, né? Então, pô, eu compro do Teso e transformo o Teso em NIA, né? Transformo em ETH e tal. Então, esses barcos que fariam essa transição, como é que eles seriam e tal? E aí eu tava querendo criar, tava aparecendo tinha a primeira Rainbow Bridge, né? Que era a transição do Near Protocol para a rede ETH, né? A rede Ethereum. E ali o, eu falei, pô, se eu não consigo transitar o meu barco daqui para lá, que a ideia era essa, que eu queria levar realmente o NFT O de um NFT lugar não, para não o outro. token. É, Aí eu falei, tá, não, tudo bem, não dá ainda, mas dá para comprar ele pelo processo, né? Tipo, para você comprar esse NFT, você tem que passar por esse processo preconceitual, né? Assim, mas que tinha essa linguagem de estar batendo no conceito. Mas aí ficou muito complexo demais, assim. Pô, se você fosse comprar pela coisa, o gás estava caro, e aí a arte ficou caro demais. E aí, né, a coisa onde eu estava na auction lá não tinha público para isso e Tá, tal. tá adiantado no tempo aí, porque em É, breve a gente vai ter essas cross-chain de NFTs até para os vários metaversos coexistirem. Então ainda vai levar um tempinho para termos essas opções. sim. Até existe, a Rainbow Bridge funciona, mas ela é cara, né? Até na época eu tava usando Trisolares, Aurora ali, né? Começando a me entender ali no negócio. Só que, por exemplo, eu fiquei com os NIAs retidos ali porque o gás estava absurdo. Tipo, uma época, puta, eu fiquei uma época com uns 40 NIA preso lá pô, não tem como tirar, porque era caríssimo, assim, né? Porque você só fica sabendo isso no final ali, no último momento da Sim. transação, você vai pagar o gás, eu falei, puta, se eu tirar agora eu vou Não perder uma pago. grana. Pois é. Pra pagar Não, eu já agora. consegui tirar depois, já passou por isso. E aí eu comecei a ficar com essa ideia, eu falei, cara, tá, mas aí fica caro demais, complexo demais. Eu falei, mas ficou muito maneira essa arte aqui. Eu vou trazer ela pro meu lugar, assim, pro popular aqui. Eu vou botar na Nier é barato, pô, eu posso, né, fazer ela. E aí a gente acabou montando, já tinha a loja do Declan, e aí eu trouxe essa arte pra Nier. Botei ali para vender, vendeu muito rápido. Eu fiz algumas artes também para poder mais uns barcos, assim, uns 5 barcos, eu acho, para ter uma frota, né? Tipo, eu falei, tá, e cada barco era relacionado a uma blockchain diferente, assim. Fiz uma puta pesquisa. Eu e minha esposa, a gente anotamos tudo, assim, quais eram o blockchains. Então, pô, Polkadot, não sei o quê, tipo, tem vários, assim, tipo, vários. Assim. Eu fiz 101 barcos, 101 uma blockchain, se não me engano, diferentes, assim, cada Caralho. um sendo um lugar, que transita mais conceitualmente, né? Tipo, é só um descritivo ali no projeto. E aí eu fiz esses 5 primeiros barcos, assim, falei, cara, esse é demais, né? Esses barcos voadores, assim, pirata. Pô, tem plano para muita coisa, né? Aí comecei a criar, assim, o que seriam os piratas, pô, os DMs, cara, os scans de DM, assim, enchendo o saco. Eu falei, porra, é esse daí, né? Então, trazendo essa linguagem Boa. para o jogo, né? Eu falei, pô, dá para fazer um jogo, né, cara? Imagina, você tá aqui fazendo. Inclusive, a gente está participar essa semana de um hackathon do Roquetor, que é um sistema de streaming. E a intenção vai ser, não tenho certeza ainda como eu vou conseguir executar isso, mas é bem possível de criar um minigame para quem tiver um barco acessar uma rota de mercantil assim, para que você receba streaming, né? Dentro do negócio que a gente vai fazer. Tem uma moeda que a gente criou que é o Fire Rune,
Então, tipo, a ideia seria que você recebesse Fire Runes com seu barco ali. Então, tá, você vai fazer uma rota aqui de 3 horas, Sim, em 3 horas você vai receber um stream de Fire Rune. Aí você tem que ter o doido. barco, tá? A gente vai, essa semana eu vou saber o que que vai dar para até onde dá para ir. É como se fosse um staking de NFT? É, mais ou menos, né? O streaming é você, por exemplo, você tem uma conta, inclusive é muito bom isso, cara, para pagamentos e coisas. Você pega lá e cria, você bota lá, sei lá, $1.000, vai. Separei $1.000, eu boto ali em DAI, né? Tem 1.000 DAIs aqui, que é a moeda de uma moeda estável na NIR, o DAI, tem um SN também. E aí eu faço um pagamento que vai ser por tempo determinado. Por exemplo, vou trabalhar com alguma pessoa, ou por algum motivo eu vou ter uma relação que eu tenho que pagar esse dinheiro por aquele período de tempo. Então eu crio um streaming que Ah, tá, durante tá, já aquele sei. tempo, Você durante vai aquele pagando aos tempo, poucos, aquilo vai sendo dividindo por liberado. dia, né? Exatamente. Tipo, isso é Uhum, bom porque você controla, por exemplo, deu algum problema no meio do caminho, você consegue pausar o streaming ali, você consegue até parar ele, uhum. né? É como se fosse um salário pago todo dia, ou É a uma cada maneira hora. de você liberar o dinheiro a partir do tempo de horas corridas ali. Você tem Isso. várias configurações. Isso começou com Paras, que eles fizeram um sistema de premiação para quem usava o Paras em determinado momento. E o que aconteceu? Quando eu fiz os barcos, a parada deu muito certo, assim. Eu vendi os 6 barcos muito rápido, as pessoas começaram a pedir mais. Eu falei, cara, se eu fiz isso aqui com o meu celular e com o negócio, eu faço, assim, mas quantos barcos eu assim, aguentar aqui. E aí eu, nessa brincadeira, fiz 101 NFTs e eu vendi rapidamente todos, assim, tipo, no processo. Eu não me lembro agora exatamente quando foi, eu tenho acesso aqui a isso. Mas foi no final do ano, o Nier estava num valor interessante e eu consegui levantar uma graninha para começar a ideia do projeto, Uhum. né? Não foi muito assim, não. Foi tipo, sei lá, cara, tem 9 meses, foi no final do ano, né? Até que vendeu no giro 838 Nier, cara. 800 NIR, 800 Nier. ao valor atual dá Não, hoje tá uma 2 mil tristeza. dólares. Hoje tá uma tristeza. É, mas na época era, eu acho que 10 dólares, né? Então dava Tava por aí. uma grana boa. Deu. Deu uma grana boa para começar, assim, não era muito dinheiro, assim, né, era algum dinheiro ali, deu para estruturar, assim. Uhum. E aí, dessa parte, então, começou a vender os barcos, surgiu a ideia dos piratas, enfim. E aí Começou, você. eu já tava namorando essa ideia de fazer um jogo, né, mas sem muito Uhum, saber, mas sei que é possível. Quando eu era adolescente eu fazia jogo uhum, usando, pô, o Game Factory, sabe? uhum, Junto com os amigos ali, RPG Maker e tal. Já mexia com 3D também, com as coisas, então já. Sim, cara, dá pra fazer, dá. Então eu vou apostar nisso. E aí a coleção deu certo, deu esse respiro, foi, pô. E aí a Nia tava com um projeto de Fast Grant ali, e acabou que fizeram uma indicação, foi a Carola, viu isso, indicou o meu projeto, porque tava com uma arte maneira, e os caras abraçaram, e ali a gente conseguiu um primeiro investimentozinho, assim, também. uhum, Pô, ali deu para começar a estruturar. A gente foi criando, tentando montar time e tal. uhum. Mas muito difícil, né, no começo, até sem experiência, sem coisa, encontrar as pessoas ali, né, a gente acaba debatendo mais problemas, assim, do que soluções. É, Mas hoje, finalmente, conseguimos, cara. Porra, hoje, porque foi ontem, anteontem, ô louco. apareceu um desenvolvedor se auto-titulando Ninja. Uhum. Porra, Ninja que a gente tá Um Ninja precisando, Dev. cara. Ninja, lá do Canadá. Uhum. Pô, você mesmo, japonês, assim, porra, perfeito. E É, aí, você tinha comentado que tiveram vários problemas aí com devs, né, no passado. Você contratava a pessoa e é, acabava tendo que fazer o trabalho dela, né? até hoje, tá resquício disso até hoje, sacou? Tendo porque foi pago, né? Até Uhum. pessoas que eram amigos e tal, tipo, mas enfim. É, É, faz parte. faz parte, Então, em faz que parte. momento hoje está o game e, e quais são os planos aí para daqui adiante? Aham. Então, a gente agora começou a. Eu já consegui fazer um mini MVP, né? Que já montei uma engine, tem uma série de estruturas, a gente bateu na Unity ali, que tem bastante material, né? E tantos tutoriais e coisas que dá para fazer.
Na parte de programação do jogo, eu consigo desenrolar. Não sou um desenvolvedor profundo, mas eu consigo fazer a coisa acontecer. E com o tempo ali, né, a gente vai de pouquinho em pouquinho arrumando, melhorando e tal. Mas na parte de customização, de 3D, de ilustração, de coisas, isso daí eu manjo. Então, para mim, virou um facilitador, assim, né, poder ter um produto de uma qualidade maneira, umas coisas maneiras e tal, interessantes, Uhum, né, acompanhando. E aí, de repente apareceu esse time agora, mas a gente já estava batendo nessa tecla há um tempo buscando pessoas. E tanto é que a gente conseguiu um grant da NIR para participar de uma feira, que é o Brasil Game Show, né? Eles uhum, bancaram a gente lá e tal. A gente vai em outubro montar um stand ali e mostrar o jogo para o mundo, assim, pelo menos o projeto do jogo, uhum. né? Com esse Agora em MVP e outubro. tal. Agora em outubro, Uhum, dia 6 de outubro, 6 uhum. a 12. New York Con também vocês estão pensando? Cara, eu tô pensando no problema que a burocracia me segurou, tô no passaporte, documentação, falei, puta, aí eu tenho que Uhum. tirar, não, o que me ferrou foi o negócio militar, porque eu vim de Ah, outra tá. cidade, eu tô com título de eleitor, tem que refazer o título, tem que fazer coisa, tem que tirar o Uhum. documento de novo, aí Só para tentar pegar o passaporte. só para tentar pegar Tentar o marcar a passaporte. data. É, aí a gente até tinha marcado agora no dia 16, mas quando eu fui ver a junta militar, o processo, o meu documento não está digitalizado, ele é muito antigo. Então, lá do Rio de Janeiro, e aí, tipo, essa burocracia aí me atrapalhou. Uhum. Para poder Bom, resolver o mas já título, para resolver o passaporte. tem o outro evento então aí pra vocês aproveitar É, e é, implementar. a gente está querendo até via Brasil Guild montar uma comunicação Brasil-NIRCON daqui. A gente Uhum. está vendo até se rola a gente tem um espaço lá em São Paulo que é a Casa Locomotiva, que é do pessoal que tá com a gente na ilustração, que é o Benço e tal, eles têm um coletivo lá. Tem um espaço legal. A gente está vendo se a gente monta tipo um micro evento, side event assim, que se Uhum. comunicasse lá com a Nercom de alguma forma, né? Interessante. Pô, é um streaming de distância Uhum. assim, então Uhum. a gente está vendo se a gente desenrola isso daí via Brasil Guild. E aí o jogo tá caminhando para esse lugar. A gente parte do projeto, né? Uma delas é o quadrinho, né? Que a gente acabou criando um filho que não é do jogo, mas a ideia do jogo é que ele seja um universo, né? Igual, sei lá, você tem Gotham City, né? Então você tem um Gotham City como um universo e around Gotham City você pode, né, criar subprodutos ali. Só que querendo tratar esse universo de uma forma meio open source, assim, sem muito, sabe, tipo, não é meu, assim, mas também não é de ninguém, é uma coisa Uhum. ali que é dele próprio, né? E aí, né, a gente criou uma parceria com pessoas que, usando o discurso de múltiplas realidades, né? Isso até ajuda, cara. Eu até estava pensando em como tratar isso juridicamente em algum momento, assim, né? Porque você abre, né, a permissão para que qualquer projeto possa vir acontecer ali dentro de uma licença Dentro. poética de que ele é de uma realidade própria, né? Não tem a ver, não Uhum. infringe uma coisa na outra, Não assim. tem direitos. É Pois livre. é, Uhum. é. Isso daí é uma coisa que facilita e o direito é do criador, né? Então a gente montou um primeiro projeto de quadrinho em cima dessa estrutura, né? Dividindo que são 4 quadrinhos independentes, cada um tem a sua própria versão, né? Do que o autor quis colocar ali dentro desse universo, mas usando o universo como tema, né? Que seria o Assim, barco pode. voador, que seria a ilha. A ilha flutuante e cada um tem a sua interpretação sobre isso, na real, né? Uhum. Não é uma Uhum. coisa muito fechada ali. Mas claro que a gente tem um certo crivo, né? De prezar por uma qualidade, até para mostrar que o Brasil tem esse lugar, assim, né? De seriedade, de qualidade profissional e tal, bater nessa tecla, Uhum. né? Todos os É, profissionais ali são profissionais da área do quadrinho, mas da área do quadrinho grande, né? uhum. Tipo, pô, o Benson, ele é o cara ele é o finalista, velho. Tipo assim, ele é o cara que manda a grande qualidade do trabalho dele é a finalização para poder. E o cara trabalha com todas as empresas grandes, trabalhando na Devir, não sei o que, o maluco é um monstro, sabe? E ele é um puta desenhista e tal. Tem o Fábio, que é um cara que faz quadrinho também. O Leandro é outra pessoa que escreve e tal. E aí a gente, com esse time ali, montou um primeiro.
subproduto para dar margem para outros subprodutos, né, dali, assim, né, tipo, mas não relacionado ao jogo, relacionado a esse universo conceitual, assim, né, que veio da minha cabeça O que como você criação. comentou faz sentido e já está existindo também nos filmes. O próprio autor ele cria a sua ideia de filme, mas cada quem assiste várias perspectivas. Então, ele dá às vezes o poder a isso é uma ideia que já não é nova, mas que tende Uhum. a vir com mais força. Você dá o poder aos telespectadores decidirem qual que vai ser o futuro do negócio ali, do filme, enfim, do seriado, Sim. e ir mostrando de várias formas, várias perspectivas, assim como foi o filme do Coringa, assim como é do Batman, mostrando vários pontos de vista, né? Uhum. Isso é interessante. Mas esse meio do caminho que a gente está, né? Tem, por exemplo, você tem o Game of Thrones, que esse é um, pô, eu vou falar assim, que é um exemplo de um erro, né? De como você se comunica com a comunidade, decidindo exatamente todo o processo, né? O final do Game of Thrones, ele é totalmente focado a atender a comunidade. Só que ele se perde ali, né? Em lugares ali que, assim, sei lá, o meu ponto de vista, é uma visão pessoal, assim, são muito errôneos, assim, prejudica a, a- o caminho, porque pô, se você está dentro de uma indústria, tem determinados conhecimentos que eles precisam ser aplicados, não necessariamente, né, a comunidade em si. Eu acho que tem que ser uma coisa muito, muito bem medida e bem colocada ali, É para que a gente. delicado, delicado, É delicado, é delicado. porque você quer dar o poder a pessoas que não têm, às vezes, nem uma base do conhecimento que você tem. Exatamente. Eu acho, por exemplo, né, eu acho que existem limites para que as coisas, né, e até uma transição que a gente tem que passar por essa. O ideal é que a coisa seja completamente, né, funcional, né, de uma forma como um todo, mas essa transição que a gente está aprendendo agora, né, qual é o melhor caminho, assim. Eu acho que não é nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Eu acho que tem que ser, né, duas medidas ali que vão se adaptando, assim. Mas é entender que o foco é esse, né? Tá indo para esse lugar. Né? O quadrinho foi o primeiro exemplo disso, assim, da gente ter os autores como donos do seu próprio direito sobre o trabalho, né? Né? Eles têm ali o direito autoral de cada autor, e a gente montou uma estrutura que reparte esse valor usando os royalties como uma forma automática de distribuição, né, da renda perpétua sobre a negociação do trabalho. Isso daí Do que eu acho quadrinho, que isso. que é a grande coisa do Web3, assim. A gente até lançou um DAO chamado Comics DAO, e a gente vai lançar um quadrinho agora, via, é um dos filhos do Declan ali, né? E a gente vai lançar um quadrinho com essa mesma formato, assim, só que aberto para a comunidade, né? O dos Carrabo virou um projeto mais fechado, como uma coisa mais tipo Zap Comics, tipo Metal Hurlan, assim. Tem um certo, tem uma certa, uma linha editorial, tem uma coisa ali que acontece, né? Mas que é aberto às pessoas também, mas não é qualquer, Não é né? tanto. Não é tanto. E aí o Comics DAO ele já tem essa coisa mais comunidade, assim, uma coisa mais aberta e tal, para funcionar da mesma maneira, né? Legal, legal. É, até ficou maneiro, assim. Cara, tem ferramentas novas muito legais, assim, e eu sou um fanzaço de inteligência artificial, dos processos de ferramenta usando, né, pô, as networks e tal. E a gente lançou o primeiro quadrinho que foi feito dessa forma, assim, ele é o primeiro quadrinho de collab com uma network, né, Com a inteligência usando artificial? a gente usando o VQGAN, que é tipo, o VQGAN é um sistema que você pede para a máquina criar uma coisa que você quer que ela crie, né? E ela gera uma imagem a partir daquilo que você pede, e a partir desse processo você vai criando um repertório, uma série, né, de coisas. E aí você pega essa imagem, edita ela, trabalha, tal, não sei o que, e você tem uma colaboração com uma rede, porque o computador realmente cria aquela imagem para você. É. Então é um collab de uma máquina. E a Muito gente fez doido. o primeiro quadrinho. Eu acho que assim, talvez seja o primeiro quadrinho da história disso, assim. Que foi Tem que o do usar Sky isso. Harbor italiano. E aí eu lancei Legal. outro agora no Comics DAO e tô batendo nessa tecla. Até querendo montar porra, falar sobre uma nova maneira de você produzir material usando essas ferramentas. Pô, eu fiz um quadrinho inteiro no celular, velho. Então, assim, né?
Até hoje eu tenho um bem computador inovador. agora, consigo um computador, mas Uhum, o celular é a melhor maneira de trabalhar, assim, porque ele é leve, gasta pouca energia, tipo, tem hoje celulares com uma estrutura maravilhosa, assim, uhum, né? Até a indústria de game tá investindo em celulares de game, que esses aí são um grande mercado para você, são os famosos macOS do momento para você trabalhar com isso, porque você, pô, um pega um celular. celular, por exemplo, da Asus, sabe, que tem um puta de um processador, uma placa de vídeo, pô, maravilhosa, espaço de gigantesco, você tem uma edição de 3D ali usando aplicativos absurdos, assim, Na que é palminha da mão. na palma da mão, melhor do que um computador Caralho. normal. Então, assim, é ótimo. Você não precisa mais. Antes tinha um iPad, né? Os iPad Pro e tal. Enfim, Uhum. vamos aqui não devanear muito. É, Tranquilo. aonde a gente estava? No futuro do Sky Harbor, já entramos Uhum, nos comics, vamos voltar então pro Sky Harbor. Ou você comentou que vão para São Paulo, né, no evento. isso. As dificuldades a gente já viu que tem, né? De achar o dev, enfim, Sim. e realmente colocar o MVP para rodar. Mas o que que se indica aí para quem está iniciando, para quem está começando no universo tanto de comics como games, como artes? Já dá para ter uma ideia, né? Porque todas as dificuldades que vocês passaram e conseguiram então aí hoje com um projeto legal. Então, mas ouvir da tua boca aí, o que que você indica e o que que fala para quem está começando. Bom, passando, acho que a experiência, cara, a coisa mais importante é você aprender o criador a criar a sua comunidade, né? Essa daí é o grande negócio. Não importa a plataforma, não importa a sua estrutura, é você conseguir reunir pessoas que se identificam com aquilo que você faz, né? Sejam por algum motivo ou por outro, e saber trabalhar com essa comunidade à volta, né? Sendo um grupo conciso ali. Então, assim, foi assim, né? A gente conseguia vender, né, a arte barata e sobreviver disso diariamente ali e até hoje, né, você tem o jogo, você tem as coisas, você precisa do público e, cara, falar inglês, velho, por favor, brasileiros, aprendam a falar inglês, cara, porque Hum, é o que muda completamente, né, tem e muitas acesso a pessoas tudo? ainda têm dificuldade com isso, o inglês é fácil, assim, Uhum. né? E entender, cara, estudar pra caramba mesmo, é aquilo. Pô, na época, quando a gente tava começando, era dormir 4 horas por dia, dividia meu celular com a minha esposa, e a gente fazia as coisas ali o tempo inteiro. E é isso mesmo, trabalhar muito, não é fácil. É, trabalhar, relação mesmo. Até Dica hoje, dada. né? Tô dormindo aí 4 horas da manhã, acordando 8. É isso. É, o... Mas é se divertindo, né? Porque você tá Se fazendo algo que divertir, você gosta. essa que é a diferença para poder chegar nesse lugar de trabalhar com o que a gente sonha. Isso é um sonho, cara. Tô realizando um sonho, imagina. Fazendo um jogo com a minha ideia, né? Com um projeto que eu já tenho, cara, desde que eu tenho 20 anos eu já namoro esse conceito, já na minha história da minha vida eu já fui acompanhando e criando mais ou menos esse background. Antes até de começar, eu estava montando um RPG com os amigos e tal, criando um universo que era tipo o mundo daqui a 250 milhões de anos, assim. Uhum. E aí, daí que veio né, filho disso, veio desse RPG que eu já estava criando um sistema e tal, que eu estou aplicando até na estrutura do jogo, enfim. O jogo, toda a estrutura do jogo vai estar dentro do site, né, que é o skyharbor.land, né, e dali você tem acesso ao projeto e as coisas, que aqui está em construção agora uma landing page, e a gente agora que tem desenvolvedor vai começar a botar em pauta o projeto de fazer um DApp, né, que vai estar essas coisas conectadas ali com a sua wallet. E aí amanhã a gente vai começar a lançar um projeto novo chamado Avatars, que é A.V.A.T, né, que significa um sistema vasto de autorrepresentantes, assim, e tal, que são NFTs que vão ter uma estrutura ligada com o ecossistema do jogo, que te permite acessos, por exemplo, é como se fosse uma fotinho do seu crachá, assim, né, tipo, aquilo ali que você compra um NFT desse, ele vai sair a um preço simbólico inicialmente, até para poder gerar uma saída interessante ali, ser acessível, acho que talvez um NIR, assim, de 1 a 3 NIR, e Uhum. ali você vai poder, por exemplo, acessar determinadas áreas do jogo. Você vai ter acesso, por exemplo, no caso, né, esse primeiro, a raça diferente. Você tem um coelho ali, que é uma raça e tal. Então você vai poder acessar essa raça se você tiver aquele NFT, né?
e outras coisas futuramente, né? Como áreas específicas do jogo, talvez. É um passe mágico. É, Uhum. é. Legal, legal. E essa é a primeira relação de vários, assim, para a próxima outra coleção que vai ser sobre os avatares mesmo, que é o da Brigada 77, assim, que você vai ter avatares 3D customizados para aquele NFT. Então, você tem aquele NFT, você tem aquele personagem, que é um personagem único. São lendas, assim, que tem ao longo do desenvolvimento da história do jogo, que são, são os primeiros 77 fundadores da cidade, assim, são os primeiros 77 que chegaram lá e são os trabalhadores, assim, na estrutura de exploradores, mercenários e tal, tipo, você tem essa galera, Tá são doido. a Brigada 77. Mas esse vai ser num próximo momento, já requer um investimento maior, que é 3D e tal, tem uma série de coisas, animações. Mas Uhum. esse primeiro, ele é mais simples, né? Então você tem um NFT, que esse NFT vai te abrir portas aí ao longo do coisa, até para streamings, para, enfim, é, airdrops, né? Isso vai estar tudo no roadmap que a gente está montando, já lançando. O roadmap existe, mas falta colocar ele num formato interessante para o público ali. E isso daí já tá rolando. Antes, até o evento, isso vai estar tudo já estabelecido. Show de bola. Então, para quem E é isso. quiser conhecer então a fera, esteja em São Paulo, né? Dia Do 6 a 12. São 7 dias, 6 a 14, 6 a 13. de outubro. 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 Exatamente. Exato. Então, beleza. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Obrigadão, Augusto, pelo teu tempo, pela tua Valeu. história. Sem desculpa aí, galera, para não fazer as coisas, né? Porque dá para É, sair. é isso aí. Obrigadão, então. Um abraço. Valeu, cara. Abraço. Parabéns pelo projeto, tudo aqui. Valeu. Valeu.